O general Gonçalves Dias, o primeiro-ministro a cair no atual governo, é antigo conhecido de Lula. Quando era major, atuou na segurança pessoal do presidente nos primeiros mandatos. Acompanhava Lula com tanta frequência que ganhou o apelido de Sombra. Nesta foto de 2003, em viagem à Bahia, o general aparece ao fundo. O homem de confiança de Lula estava no comando da 6ª Região do Exército em fevereiro de 2012, quando foi flagrado comendo bolo e abraçando manifestantes. O caso ocorreu durante uma greve da PM na Bahia. Gonçalves Dias foi exonerado. Depois, foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional no governo Dilma. Gonçalves Dias voltou ao esquema de segurança de Lula durante a última campanha eleitoral. Na transição de governo, foi indicado para integrar a equipe da área de inteligência estratégica. Rodrigo Constantino. As fotos não deixam mentir que Gonçalves Dias era um homem de confiança de Lula e precisa explicar o que estava fazendo no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, um domingo. Sem dúvida, Paula, foi o que eu disse na minha primeira fala sobre esse assunto, né? A narrativa da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e dos seus assessores informais na imprensa, né, jornalistas respeitados que endossaram essa baboseira de que houve uma traição, o GSI era bolsonarista, era o resquício do governo anterior. Essa narrativa não fica em pé para quem dedica 2 segundos de Google para entender quem era o general Gonçalves Dias. E eu trouxe algumas informações de dentro aqui, inclusive. Eu conheço gente que era próxima dele do meio militar, que foi promovida junto. Contei aqui o exemplo da espada. O Lula e a dona Marisa saíram da rota, quebraram o protocolo para cumprimentar o velho amigo, né? Isso há 20 anos. Então é um homem de total confiança. Agora, como a culpa é sempre do Lula, ele bota em quem quiser, né? E ele tem realmente esse hábito. Ele vive transferindo culpa, né? É sempre a culpa dos outros. Ele não conhece ninguém, ele não sabia de nada, o Pedalinho tem o nome dos netos dele, mas é uma surpresa porque o proprietário não é ele, e por aí vai. Ele chegou a mencionar, não sei se vocês lembram, né? O Silvio Navarro faz muita falta na bancada, mas o mestre Augusto também tem ótima memória sobre esses acontecimentos históricos. Mas ele chegou a chamar os aloprados do PT, lembram disso? Quando estourou o dossiê e tudo mais, os aloprados do PT, quer dizer, o PT todo mundo sabe que é um partido, eu chamo de partido forçando um pouco a barra, para mim é uma quadrilha disfarçada de partido e pode processar porque já o fizeram e eu já venci, apesar do que a justiça andou mudando. Mas é uma quadrilha disfarçada de partido que tem chefe, que tem dono. O PT em 40 anos de história não conseguiu produzir uma liderança que pudesse fazer sombra à liderança de Lula. O único que tentou, tadinho, cantando com cueca vermelha, a gente sabe que não teve nenhuma chance, né? Então, o PT é um partido centralizado. E aí o Lula vem falar dos aloprados do PT, e daqui a pouco a turma do MST invade, eles também não sabiam nada, mas ele levou a tiracolo, como seu papagaio, para a China, o líder do MST, enquanto o MST invadia pesquisas da Embrapa numa fazenda. O Stedley estava com o Lula na China. O Lula, que é o papagaio do Putin, segundo a Casa Branca. Então veja que o papagaio do Putin levou o seu papagaio. E era o líder de um movimento invasor criminoso que estava praticando crimes enquanto a liderança estava ao lado do Lula. E nunca sabe de nada. É o sujeito que consegue entrar no Complexo do Alemão sem escolta policial, no Complexo da Maré sem escolta policial. Então, de novo, Paula, a gente tem que parar de dourar a pílula e falar as coisas como elas são no Brasil de hoje. O Brasil de hoje, ele não tem nenhum resquício, nenhum leve verniz, nenhuma pátina de democracia, de Estado de Direito. É uma quadrilha que tomou conta do poder. E quanto mais gente tocar a real, né, falar de forma direta o que está acontecendo, mais chance a gente tem de tentar reverter esse quadro. Fabi, o presidente Lula deu uma entrevista hoje ao jornal O Tempo, foi perguntado se estava chateado com essa situação. Ele disse que não
E ainda disse, aspas, né, que o ex-chefe do GSI saiu por conta própria. Não está chateado, mas hoje ele está antecipando a viagem dele a Portugal, diga-se de passagem, a gente vai tratar disso aqui no Sem Filtro mais tarde. Como já dizia aquele velho ditado, né, foi para Portugal, poderia realmente perder o lugar. Mas, como o Constantino falou aí, e realmente essa questão dele dizer que não ficou chateado, bom, precisa combinar então com a mídia panfletária, que não foi isso que eles disseram, né? A mídia panfletária que está a serviço do governo Lula saiu dizendo, vociferando aos quatro cantos exatamente o oposto, né? Que o Lula ficou bravo, que a Janja teria dito, olha, realmente essa parte a gente não tinha visto, viu, Lula, dos vídeos. É uma cara de pau assim absurda. O que importa, de fato, não são essas narrativas, o que importa são os fatos. Então, essas imagens, volto a repetir, cadeia de custódia dessas imagens foram quebradas. Se a gente quer um mínimo de Estado democrático de direito, isso tem que ser também falado aos quatro ventos, porque se foi quebrada, todo o processo é nulo, assim como aconteceu na Lava Jato. É por esse motivo que dizem, né, fora o malabarismo jurídico, que o Lula foi solto, porque acabaram fazendo algo ali que estava fora, né, do que seria o normal processual. Isso já está viciado desde o começo. Então, a gente está falando lá que os ministros receberam a denúncia, 5 ministros receberam a denúncia da PGR, que hoje veio a público dizer que não teve acesso às imagens. Como que você faz uma denúncia sem acesso integral das provas, né? Então, essa história está muito mal contada. Quem é que tem acesso integral a essas imagens? E por que está vazando em partes? A quem serve esse pessoal? É direito, a exceção que seria, por motivo de justiça, decretar ali o sigilo. Mas a regra da administração pública é a publicidade. E dar transparência a isso será fundamental. O papel da CPMI, sim, mas papel de todo cidadão falar disso dia e noite. Porque enquanto não houver isso, a gente não tem a mínima chance de haver novamente o Estado democrático de direito. Augusto, e só uma curiosidade, ontem a Ana perguntou ao Silvio Navarro se o Gonçalves Dias era o ministro mais rápido a cair no governo, e a gente fez uma pesquisa aqui, a produção, na verdade ele é o 4º ministro a deixar o cargo mais rapidamente. Quem ficou em primeiro lugar foi o Romero Jucá, que deixou a pasta do planejamento com apenas 11 dias no governo Michel Temer. Bom, durou até bastante, né? Porque o Romero Jucá é um prontuário ambulante. Foi ele o autor da frase, é preciso estancar a sangria, para começar a parar com essa história de descobertas de ladroagens da Lava Jato, feita pela Lava Jato. Pois bem, o Constantino está falando dos aloprados. Os aloprados eram um grupo liderado pelo Mercadante, Aloysio Mercadante, que era candidato em 2006 ao governo de São Paulo, e contra o José Serra, e o Lula atribuiu a esses aloprados do PT a feitura de um dossiê falso que tentava associar o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, a desvios de dinheiro destinado à compra de ambulância. Quebraram a cara, eles estavam comprando esse dossiê, não deu em nada, claro, tanto que o Mercadante, que era o chefe dos aloprados, hoje, com a sua loucura, né, diagnosticada pelo Lula, ocupa a presidência do BNDES. É ele quem decide qual ditador amigo vai ganhar dinheiro, junto com o Lula, né? Então é isso, essa é a história dos aloprados. Os filmes policiais, né, e romances ensinam que você tem de combinar, a quadrilha deve combinar o que dizer se o plano der errado. O PT não aprende. Eles não conseguem unificar o discurso. Então a culpa, segundo os porta-vozes do governo espalhados pela imprensa, a culpa é dos funcionários do GSI que trabalharam para o Bolsonaro e ainda não tinham sido afastados. Então está resolvido o problema. É só o general Gonçalves Dias identificá-los. Pronto. Foram eles os mentores do ataque ao Palácio do Planalto. É só apontar. Agora, ao mesmo tempo, aparece o Lindenberg
com outra história. Ele disse que o Lula foi traído pelo amigo que não contou o que tinha. Vai o amigo General Gonçalves Dias e conta que mostrou sim. Tanto é que foi editado um vídeo que mostrava só o que interessava ao governo. Então, além de tudo, eles são incompetentes. O PT se divide entre os, segundo o agora prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira, o PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. É verdade. Agora, o PT está se mostrando incapaz de contar uma mentira unificada. Aí já é demais. Nenhuma quadrilha sobrevive no poder ou fora dele se não aprender a mentir. É o que eles fazem o tempo todo. E não há um único petista até agora integrando o elenco que está reunido pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Lá não existe nenhum, portanto o PT não mente. E mente o tempo todo, e mente para arrumar confusões para ele próprio. É muita incompetência. E Alexandre, diga lá, Constantino. Não, se me permite dizer, o Lula é tão mitomaníaco, mente que nem sente, né? Acorda já mentindo, que ele foi dar uma entrevista dizendo que todo mundo no Brasil costuma acompanhar nos canais de televisão os jogos de futebol da China, porque passa o tempo todo que tem muito jogador brasileiro jogando na China. Quer dizer, o sujeito, ele nem sente mais, ele conta mentira diante do espelho, ele mente para ele mesmo, né? E, como muito bem lembrado pelo Augusto, nenhum petista no inquérito das fake news. Mas que coisa impressionante. Aliás, a propósito, né, o general Gonçalves Dias disse que estava triste. E o Lula disse que ele resolveu sair. Então estava triste com o quê? Se ele próprio tomou a decisão. Em suma, é bom que vocês se reúnam no PT com os jornalistas e combinem o álibi. Isso é básico para que qualquer ladrão sobreviva em liberdade. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.